Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então? Bom, você viu que a tua listagem de termoquímica é uma listagem gigantesca, né? Então, aí a gente separou algumas aulas de exercício para estar trabalhando com vocês. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer alguns exercícios daquela hora de estudo, que são bastante, né? O professor Ellison fez alguns com vocês, eu vou fazer mais alguns aqui, para você poder ter condição de estar resolvendo. Então, veja só, pessoal. O primeiro exercício selecionado foi da página 27, exercício número 8. Então, ele te dá um gráfico e diz que o conceito de entalpia padrão de formação constitui uma das ideias mais brilhantes da termoquímica. A partir desse conceito, é possível determinar o valor da variação de entalpia de uma reação química. O diagrama, grife lá, apresenta as entalpias de formação de algumas substâncias químicas. De acordo com essas informações e com esses dados, é correto afirmar. Item 1. A formação do CO a partir das substâncias simples, carbono e oxigênio, é endotérmico. Pessoal, estou falando de gráfico, então. Vamos lá, o que você tem que fazer? Marca reagente, marca produto. Traça uma seta do reagente para o produto e aí você tem aquele espacinho da seta corresponde ao ΔH, correto? Então, lá no exercício 1, ele está falando que a formação do monóxido de carbono. A formação do monóxido, aonde está o monóxido de carbono? Monóxido. CO ou CO2? Mono 1 oxigênio. Então, o teu produto está aqui, certo? O teu reagente lá está onde? A partir das substâncias simples. Então, eu vou formar o monóxido a partir das substâncias simples. Substâncias simples estão na primeira linha ou na última? Na primeira. Então, meu reagente está aqui. Vou traçar uma seta do reagente para o produto. Certo até aqui? Ele diz que esse processo é endotérmico. Ora, se a flechinha desce, o processo é exo. Portanto, é falsa. Tá tudo bem? Bom, então lá vou apagar aqui para a gente ir para o próximo item. Já foi o item 1. Então lá, pessoal, pega lá a sua borracha, apaga novamente, vamos trabalhar com a segunda parte. Segunda parte, ele diz o seguinte, que a entalpia padrão de formação do CO2 é mais 394. Pessoal, entalpia de formação do CO2, quero formar o CO2. Aonde que está o CO2? Está aqui. Se é uma entalpia de formação, eu vou partir das substâncias simples no estado padrão. Está aqui meu reagente. Traço uma seta do reagente para o produto. Tudo bem? Pessoal, quanto vale esse espaço aqui? Processo endotérmico ou exotérmico? Exotérmico. Quanto vale esse espaço daqui até aqui? 394. Olha uma observação importante aqui, pessoal. Olha só, lembra quando eu falei que substância simples no estado padrão tem entalpia 0? Então, lá, carbono, substância simples, 0. Oxigênio, substância simples no estado padrão também, 0. 0 mais 0, 0. Tudo bem? Bom, quanto que vale, então, a entalpia de formação do CO2? Menos 394 quilojoules. Ele está dizendo que é mais 394, portanto, está errado. Olha lá. Tudo bem? Exercício 3. Então, vou apagar aqui de novo. Olha lá. Apago minha flechinha. Vamos para o próximo item. Ele está dizendo que a variação de entalpia da reação do CO2 para formar o grafite e o O2 é igual a 0. Pessoal, entalpia da reação do CO2. CO2 está aqui. Marquei o reagente. Para formar grafite e O2, está aqui. Marquei o produto. Do reagente para o produto. O processo agora é endotérmico. Quanto que vale este espaço da flecha? Vou olhar aqui, ó, pessoal. Quanto vale o espaço da flecha? 394. Agora é positivo, por quê? Porque sobe, ó lá, reagente para o produto. Tá ok? Muito bem. Vamos lá para o último item. Vamos dar uma apagadinha, já tá o negócio, isso aqui, né, pessoal? Uma apagadinha de leve. Vamos para o item 4. A transformação do CO2 em CO apresenta variação de entalpia de
284 quilojoules positivos. Marco o reagente, CO2. Marco o meu produto, que é o monóxido, portanto, está aqui na segunda linha o monóxido. Traço uma seta do reagente para o produto. Então, lá, o reagente para o produto. Portanto, eu já sei que o processo é endotérmico. E aí, calculo essa diferença aqui, que vai me dar 284 quilojoules. Olha lá, de 110 a 394 negativo, a diferença entre estes dois valores dá 284. Por que ficou positivo, pessoal? Porque eu estou marcando do reagente para o produto. Quem está mandando o sinal é a flechinha, certo? Então, lá, esse aqui é verdadeira. Tudo bem? Tranquilo? Vá para o exercício agora, então, página 28, exercício 12. Pessoal, esse exercício eu quero comentar com vocês. Lembra que eu sempre falo que não importa o tamanho do teu enunciado, às vezes o teu exercício é muito direto. Então, olha só o exercício 12. Os carboidratos são uma importante fonte de energia em nossa dieta alimentar. Nas células, as moléculas de monossacarídeos são metabolizadas pelo organismo num processo que libera energia representado pela equação. Então, C6H12O6, que é quem? Glicose, você já viu com a professora Eliane. Mais 6 de O2, produzindo 6 de CO2, mais 6 de água, mais energia. Essa equação química corresponde ao processo global, popularmente denominado queima da glicose. Cada grama de açúcar metabolizado libera cerca de 4 quilocalorias de energia. Pegue o teu marca-texto, pessoal. O que ele está dizendo? Que cada grama de açúcar libera 4 quilocalorias. Usados para movimentar músculos, fazer reparos nas células, manter constante a temperatura corporal e etc. O que ele pergunta? Qual é a massa de oxigênio consumida em gramas quando a queima desse açúcar metabolizado liberar 1.200 quilocalorias? Grife agora, pega o teu marca-texto, mude a cor do teu marca-texto. O que ele está pedindo? A massa de oxigênio. Veja, ele está falando o tempo inteiro na glicose, certo? Quando a glicose queima, quanto que produz de energia. Só que agora ele está perguntando qual é a massa de oxigênio. Ora, se ele trabalhou com a glicose e me pede oxigênio, eu vou ter que trabalhar com duas substâncias numa reação química. Isso aí é cálculo estequiométrico, ok? Então vamos lá, pessoal. Ele quer saber qual é a massa de oxigênio consumido quando o açúcar metabolizado liberar 1.200 quilocalorias. Então vamos lá. Como que eu faço isso? O que ele está te dizendo primeiro? Que cada 1 grama de açúcar, portanto, 1 grama de glicose, vou colocar aqui forma C6H12O6, para depois você poder relacionar. Libera quanto? 4 quilocalorias. Tudo bem até aqui? Ele quer saber a massa de oxigênio quando essa glicose libera 1.200 quilocalorias. Então, se eu tiver 1.200 quilocalorias liberado, quanto de glicose eu consumi? Tudo bem? Multiplicando em X, isso aqui vai me dar 300 gramas. Tudo bem? Então, para liberar 1.200 quilocalorias, eu preciso queimar 300 gramas de C6H12O6. Tudo bem? Agora sim, eu já achei a quantidade de açúcar que eu preciso queimar. O que eu vou fazer agora? Eu vou na minha reação química, olha lá na tua reação química, lá do comecinho do exercício, e eu vou puxar as duas substâncias que me interessam. Quais são as duas substâncias que me interessam? A glicose, claro, que é o C6H12O6. E quem é que ele está pedindo para você? O oxigênio. Então, pega na tua equação lá. Quem é que ele está relacionando? Com o O2. O que eu não posso esquecer de trazer aqui junto comigo? Os coeficientes. Muito bem. Então, minha proporção é 1:6. Tranquilo? Então, quero saber qual é a massa de oxigênio, certo? Quando 1.200 quilogramas
de açúcar são produzidos, são formados, são consumidos, enfim. O que acontece, pessoal? Olha lá, eu sei que para produzir 1.200 quilocalorias, eu queimei 300 gramas de glicose. Ótimo, pessoal. O que você acha que tem que fazer aqui para o C6H12O6? Massa molar. Então, eu tenho 6 carbonos que valem 12, 12 hidrogênios que valem 1 e 1 oxigênio que vale 16. Isso aqui vai me dar 180 gramas por mol. Tudo bem? Aí, pessoal, se aqui está em gramas, o que você vai fazer? Também massa. Quanto que vale o oxigênio? 16 vezes 2, 32. 2 oxigênios que valem 16. Só que eu não tenho um deles, eu tenho 6. E aí, o que faço? Multiplico em X. A minha resposta aqui vai me dar 320 gramas. Pessoal, nesse exercício, multiplique em X e faça as simplificações. Dá uma boa simplificada. Vá treinando aí tuas simplificações, porque esse exercício aqui, você chega facilzinho na resposta. Ok? Dúvida até aqui, até o exercício 12? Não? Se tiver, sabe o que você tem que fazer, né? Vai lá na plataforma, conversar comigo, que, aliás, vocês não têm conversado muito. Vamos lá, então? Exercício, página 31, 24. Pessoal, mesmo caso. Lembra que eu falei, não importa o tamanho do teu enunciado. Então, lá, a nutrição parental é usada em pacientes incapazes de ingerir uma nutrição adequada, oralmente. Os lipídios podem ser utilizados para fornecer energia quando o corpo não pode obter toda a necessidade energética dos carboidratos. A proporção de calorias providas por lipídios é normalmente 30% das calorias diárias totais. Os lipídios provêm 9 calorias de energia por grama. E o limite máximo de gordura para uma dieta saudável deve ser inferior a 65 gramas. Foi preparada para um paciente uma dieta de 3.000 calorias diárias. Considerando os padrões de limites aceitáveis, pode-se afirmar que a quantidade de lipídios na dieta é... Pessoal, o que ele está dizendo? Quanto de lipídio você tem na tua dieta? Normalmente é quanto? Quanto que ele te oferece? 30% das calorias, correto? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar nessa dieta do paciente, que é de 3.000 calorias, quanto que corresponde às calorias, qual é a quantidade de caloria que o teu lipídio oferece? 30% disso. Então, como é que eu faço? Claro que você pode fazer direto, eu estou fazendo em partes. Se eu tenho uma dieta de 3.000 calorias, isso é 100% da sua dieta, certo? Ele está dizendo lá em cima, pessoal, que a proporção de calorias providas por lipídios é normalmente 30% das calorias diárias totais. Então, lá, 30% corresponde ao lipídio, certo? Ou seja, o meu lipídio nessa dieta me oferece 900 calorias. Tá tudo bem? O que ele está pedindo agora, pessoal? Ele quer saber se essa dieta está de acordo ou não. Bom, eu sei que para estar de acordo, a quantidade de lipídio tem que ser inferior a 65 gramas. Então, o que ele está te dizendo lá também no meio do texto? Que os lipídios provêm 9 calorias de energia por grama. Então, a minha segunda parte, olha lá. Cada 1 grama de lipídio produz ou provém 9 calorias. Certinho? Como nessa dieta 30% é lipídio, né? Ele me fornece, então, o lipídio, 900 calorias. Ou seja, quantos gramas de lipídio eu estou consumindo? Tudo bem? Olá, pessoal, quantas vezes mais? 100 vezes mais. Se aqui é 100 vezes, aqui vai ser 100 vezes. Portanto, a quantidade de lipídio vai ser de 100 gramas nesta dieta.
Pessoal, olha no teu enunciado. Para dieta ser saudável, quantos gramas você pode consumir no máximo? Segundo o texto, eu posso consumir no máximo 65 gramas. Ele está consumindo quantas? 100 gramas de lipídio. Portanto, desejável ou indesejável? Indesejável, igual a 100 gramas, portanto, item B. Beleza? Bom, vá para o exercício 32. Agora dá uma respirada para começar esse exercício 32, pessoal, porque ele é um pouquinho mais trabalhoso. Então, veja só. Na página 32, exercício 31, aliás. Então, lá, considerando a reação de combustão completa da sacarose, que é o C12H22O11, e de acordo com os valores da entalpia padrão de formação abaixo, assinale a alternativa que expressa corretamente o valor da entalpia padrão de formação de um mol de sacarose. Pessoal, o que ele está te pedindo? Pega o teu marca-texto. Está pedindo o quê? O valor da entalpia padrão de formação da sacarose. Lembre lá, pessoal, volta na parte teórica. Energia de formação. Se eu vou formar a sacarose está no reagente ou está no produto? Vou colocar aqui embaixo. A sacarose está no produto. Vou colocar aqui. Tudo bem? Se é uma entalpia de formação, eu parto dos elementos que compõem, das substâncias simples que compõem a sacarose. Quem compõe a sacarose? O carbono, o hidrogênio e o oxigênio. O que eu tenho que fazer agora? Verificar quais são as substâncias diatômicas. Bom, carbono é diatômico? Não. Então lá, ele tem o estado holotrópico, que é a grafite. Então pode aparecer grafite ou sólido, como a gente viu no outro exercício. Tudo bem? O hidrogênio é diatômico? Sim. O oxigênio é diatômico? Sim. Tanto hidrogênio quanto oxigênio são gases. Ok? O que eu tenho que fazer agora? Balancear a minha equação. Vamos balancear então. Onde é que está meu coeficiente 1 por teoria? Por teoria, a entalpia de formação de 1 mol de substância. Então, 1 mol de substância. Tranquilo? Vamos balancear. 12 carbonos. 12 carbonos. Hidrogênio, quantos? 22, portanto, 11. Oxigênio, pare e olhe. Quantos oxigênios? 11. 11 não é múltiplo de 2. O que você faz? Fração. Quanto? 11 sobre 2. 11 que eu preciso, 2 é o mesmo valor para poder simplificar. Tá tudo bem? Bom, o que ele está pedindo? O ΔH desta reação. Beleza? Bom, pessoal, agora olha para os teus dados. Ele me deu a entalpia de formação da água, ele me deu a entalpia de formação do CO2. Aqui eu não coloquei só para ganhar tempo, pessoal. Me dá uma entalpia de formação do O2, que é 0, e por isso eu não coloquei. Substância simples, no estado padrão tem entalpia 0. E me deu a entalpia de combustão da sacarose. Olha o cuidado que você tem que ter nesse exercício. Quase funciona como uma pegadinha. Veja, entalpia de formação. Poderia substituir lá, correto? Mas eu não tenho nem a água, nem o CO2. E pior que isso, ele me dá a entalpia de combustão. Então, veja, pessoal, eu não posso lá fazer produto menos reagente, ok? O que eu vou ter que fazer, pessoal? Eu vou ter que montar as equações correspondentes e, a partir daí, analisar como eu vou calcular meu ΔH daquela reação lá. Beleza? Então, vamos lá. Equação de formação, então. Como é que eu formo a água, pessoal? A água está no produto, partindo do hidrogênio e do oxigênio. Ambos são diatômicos. Certo? Olá, vou ter que fazer meu balanceamento. O coeficiente 1 está aonde? Aqui. Então, a formação, entalpia de formação de 1 mol de substância. 2 hidrogênios, oxigênio. Eu preciso só de 1, tenho meio, portanto, coeficiente fracionário. Tá tudo bem? O ΔH dessa reação é de menos 286 kJ. Ok até aqui?
A segunda equação, entalpia padrão de formação do CO2. Vou formar o CO2. Partindo de quem? Das substâncias simples, carbono e oxigênio. Carbono não é diatômico, oxigênio é diatômico. Tá tudo bem? Um carbono, dois oxigênios. O meu ΔH aqui é de menos 394. Pessoal, tome um cuidado sempre louco com o sinal. Por quê? Porque ele vai fazer toda a diferença no teu cálculo, né? Você já deve ter percebido. Errou um sinalzinho, foi-se o exercício, ok? Bom, agora olhe para cá. No último item lá, o último dado, ele dá a entalpia de combustão. Então lá, formação, e aqui é uma entalpia de combustão. Combustão é uma queima. A queima reage com oxigênio e produz normalmente gás carbônico e água. Então, vamos lá. Quem que vai queimar? O C12, H22, O11. Tudo bem? Se você não lembra disso, pessoal, volte lá no comecinho do conteúdo termoquímica, ok? Tem lá entalpia de formação, entalpia de combustão. Volte, dê uma olhada para você entender esse exercício, ok? Então, vamos lá. Mais o quê? Oxigênio. E produz o quê? Gás carbônico e água normalmente. Balanceamento da minha equação. Onde é que está meu coeficiente 1? Combustão de 1 mol de substância. Então, daí eu passo a ter o quê? 12 carbonos. Tranquilo? Hidrogênio, quantos? 22. Portanto, 11. Certinho? Oxigênio, cuidado com o oxigênio, pessoal. Então, eu tenho aqui 11 de oxigênio. Aqui eu vou colocar meu coeficiente. Do lado de cá eu tenho 24 e aqui mais 11, correto? Olha só para eu ganhar tempo. Eu tenho 11 aqui, certo? Oxigênios. Eu mato esse 11 com esse 11, correto? Me falta acertar quantos? 24. Portanto, para ter 24, coeficiente 12. Sim, ΔH disso aqui, de menos 5.654 quilojoules. Certinho? Agora veja em que ponto que você chegou, pessoal. Você teve que montar as equações, porque você tinha de formação e tinha de combustão. Montei as equações. Como é que você vai calcular o ΔH daquela reação? Ora, se eu recebi as equações, pessoal, não recebi diretamente, mas tive que montar porque as entalpias eram diferentes, eu vou ter que trabalhar com lei de Hess. Então, lá, pessoal, eu vou calcular o ΔH desta reação aqui, usando, então, lei de Hess. Essa aqui passa a ser minha equação principal. E eu vou trabalhar com as demais, as 3 equações, e vou chamar aqui de 1, 2 e 3, pode ser? Então, lá, 1, 2 e 3, só para a gente não se perder. Vou trabalhar com essas equações com base na minha equação principal. Vamos lá, pessoal, na primeira equação. O que tem na primeira equação que me interessa? Ah, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Pois é, lembra que eu falei? Oxigênio deixo por último. Portanto, quem é que passa a me importar? O hidrogênio. Então, lá. O hidrogênio está no reagente, eu quero que continue no reagente, certo? O que eu faço? Mantenho a equação. Então, lá, H2. Pessoal, eu vou passar um tracinho aqui, só para a gente não confundir as informações. H2, meio de O2. E, claro, eu vou deixar espaço, porque eu já estou olhando que meus coeficientes são altos. Significa que eu vou ter que multiplicar, correto? Em alguns casos. Então, lá, deixa espaço para não ficar todo apinhado o meu exercício. ΔH de menos 286. Quanto de H2 eu tenho? 1 de H2. Quanto que eu preciso? 11. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação por 11. Então, 11 de H2... 11 vezes meio de O2, 11 de água, e multiplico, inclusive, meu ΔH. Sossegado? Vai para a segunda equação. O que tem na segunda equação que me interessa na minha equação principal? Ah, o carbono e o oxigênio. O oxigênio aparece sempre, me interessa, portanto, quem?
O carbono. Carbono está no reagente. Eu quero que ele continue no reagente. O que eu faço? Mantenho a equação. Então, deixo espaço. Lembre que lei de Hess é a organização. Pessoal, flechinha sobre flechinha. Produzindo CO2. Meu ΔH é de menos 394. Quanto de carbono eu tenho? 1. Quanto eu preciso? 12. Ou seja, vou multiplicar a minha segunda equação por 12. Então, 12 carbono, 12 de O2, 12 de CO2 e multiplico o meu ΔH por 12. Certo? Terceira equação. O que tem na tua terceira equação que te interessa? O O2 e o C12H22O11 é sacarose. Bom, o O2 aparece sempre, vou optar por quem? Pela sacarose. A sacarose está no reagente, mas me interessa que ela vá para onde? Para o produto. Então, o que eu vou ter que fazer com ela? Inverter. Então, lá, inverto a equação, e quando inverto a equação, o que eu faço? Inverto o sinal. Então, lá, 12 de CO2, 11 de água, produzindo lá, inverti, passou a ser reagente, e isso aqui passa a ser produto. O C12H22O11 mais 12 de O2. Olhe lá, pessoal. Inverti a equação, inverto o sinal do ΔH. Passa a ser mais 56,54. Tranquilo? Vamos olhar as quantidades. Tenho 1 de C12H22O11, preciso só de 1, deixo como está. O que eu vou fazer? Calcular? Não. O que eu vou fazer primeiro? Verificar se essa soma de equações me dá a equação principal. Então, o que eu vou cortar? Etapas intermediárias. O que são etapas intermediárias? Aquelas que aparecem no reagente, no produto. Nunca reagente com reagente, nunca produto com produto. Quem é que eu posso cortar? Água. Quanto de água? 11 de água com 11 de água. Beleza. Quem mais que eu posso cortar? CO2. 12 de CO2 com 12 de CO2. Quem mais que eu posso cortar? O oxigênio. Olha só, pessoal, que nesse caso ficou até mais facilzinho para você. Por quê? Porque eu tenho 12 aqui, eu tenho 12 aqui. Vou cortar esses aqui. Tudo bem? Ah, mas e o outro? Ué, tô cortando essas quantidades, o outro vai sobrar. E daí, como você já tá atento na lei de Hess, você já olhou lá para cima. Não me sobra ainda 11 meios aqui no reagente? Ué, 11 vezes meio, 11 meios. Tudo bem? Aí, o que eu faço? Ué, coloco o que eu tenho. 12. 11 de H2, mais 12 de carbono, mais 11 meios de O2, produzindo C12H22O11. Pessoal, mas não ficou exatamente igual. Pessoal, olhe lá, tanto faz se inverter a posição, né? Se você tem lá 2 mais 3 dá 5, 3 mais 2 vai dar 5, certo? Eu só inverti a posição. Então, o exatamente igual significa dizer que quem está no reagente, quem está no produto, está no produto. O exatamente igual significa dizer que as quantidades são as mesmas. O exatamente igual quer dizer que os estados físicos são os mesmos. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Como essa equação é exatamente igual à minha equação principal, olha lá. Agora sim eu vou calcular o ΔH. Bom, calculando esse ΔH, eu vou chegar em menos 2.220 quilojoules por mol. Posso colocar por mol aqui? Posso, porque é para 1 mol de sacarose. Lembra, pessoal? Formação de 1 mol de substância. Tranquilo? Exercício bom esse 32, né, pessoal? Que você teve que abrir. Onde que você percebeu isso? Quando você recebeu entalpia de formação e entalpia de combustão. Beleza?
Muito bem. Vamos lá para o último exercício da aula de hoje. Página 33, exercício 34. Então, esse exercício 34 eu selecionei justamente para você pensar que tamanho não é documento nesses casos de exercícios, né, pessoal? Veja só, Alex, jogando futebol, sofreu uma luxação no tornozelo, sendo obrigado a imobilizá-lo com uma bota de gesso. Durante a aplicação da bandagem ortopédica devidamente molhada, o estudante observou que, à medida que se enxugava, o gesso se aquecia. Na convalescença, aproveitando o tempo livre, Alex resolveu consultar os seus livros de química. Daí descobriu que a cristalização do gesso ocorre com o aumento de água na hidratação. Então, veja, pessoal, nessa altura do campeonato, eu já estou passando os olhos no meu exercício, na minha equação. Olha lá, você tem lá o CaSO4 vezes meio de água. Quem é o CaSO4? Quem que é? Sulfato de cálcio, muito bem. Ele está meio hidratado. Ele está na forma amorfa, ele está absorvendo a água e produzindo sulfato de cálcio dihidratado, que é na forma cristalizada. Então, quem já colocou gesso, quem já viu, né, alguém colocando gesso, sabe que está lá na forma amorfa, né, quando ele está molhadinho, e depois ele cristaliza, ele fica duro, certo? Muito bem, pessoal. Aí ele fala o seguinte, então... Daí descobriu que a cristalização do gesso ocorre com o aumento de água de hidratação. Então, ele ia de meio, olha na tua equação, para 2 de água, certo? Aumentou a hidratação. E diminuição do conteúdo de energia conforme a equação abaixo. Aí você olha, meu Deus, lascou-se tudo. Vá com calma, respira aí. Então, lá, continuando sua pesquisa bibliográfica, numa tabela termoquímica, abaixo reproduzida, Alex encontrou os valores para os calores de formação padrão do gesso cristalizado, que é endurecido, e do gesso amorfo em pó e água líquida. Então, os calores que ele recebeu lá a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Então, lá, veja, ele recebeu, então, naquela tabela o ΔH de cada uma das substâncias. Então... Alex calculou corretamente a quantidade de calor liberada pelo processo de hidratação do gesso como sendo igual a... Então, veja, pessoal, um texto enorme, as tuas substâncias com estruturas grandes, né, sulfato de cálcio meio hidratado, sulfato de cálcio dihidratado, mas o exercício é muito simples. Ele te deu a entalpia de formação de cada uma das substâncias. O que você faz? Substitui. Então, lá... Substituindo, quanto que vale a entalpia de formação do sulfato de cálcio meio hidratado? Isso aqui vale menos 1.573, certo? A água vale quanto? Menos 286. E o sulfato de cálcio dihidratado vale menos 2020. Tudo bem? O que você não pode deixar de observar? O coeficiente. Olha lá, 3/2. Sossegadinho? Bom, pessoal, o que você vai fazer? Calcula a entalpia dos reagentes. Então, aqui, 3 vezes 282 dividido por 2, correto? Isso aqui vai me dar menos 2002. Entalpia dos produtos, menos 2020. Então, lá, entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos. Tudo bem? Como você recebeu a entalpia de cada substância, entalpia de formação, como é que você calcula? Produto menos reagente. Então, meu ΔH vai ser entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Entalpia dos produtos. Que cuidado que você tem que tomar mesmo, pessoal? Com o sinalzinho. ΔH vai ser igual, entalpia dos produtos menos 2020. Olhe lá, pessoal, tome cuidado. Menos da fórmula, menos... Aqui. Meu ΔH, portanto, vai me dar a minha resposta de menos 18. Menos com menos mais. Tá em quilojoules. Tudo bem? Aí você vai lá e marca a letra C. Qual é a dúvida nesse caso, pessoal? Observe que na letra C tá positivo e aqui tá negativo. Aonde está o detalhe desse exercício?
no teu enunciado, pega o teu marca-texto. Ele fala assim, então, lá no último parágrafo, então Alex calculou corretamente a quantidade de calor liberada. Então, ele já te disse que era energia liberada. Por isso que na letra C ele não colocou o sinal. Tudo bem? Tranquilo? Então, tem que prestar atenção nos enunciados. Tranquilo, pessoal? Deu uma boa revisada com todos esses exercícios? Volto a dizer, não deixe de fazer. Te espero lá na plataforma para tirar suas dúvidas. Um abraço, até a próxima.